Como anunciado aqui e nas redes sociais, eu recebo na nossa programação o advogado Gustavo Rizzi, presidente da OAB de Bragança Paulista. Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Mais uma vez aqui na Bragança FM, uma alegria falar com você, falar com o seu ouvinte. Ou melhor, com o nosso ouvinte, né? Verdade. Eu queria saber de você o seguinte, como a nossa semana passa a ser contada diferente, agora com a sua participação às terças, então nossa semana é de terça a terça. Como é que foi de lá para cá, de terça-feira para cá? Eu sei que você teve aí alguns eventos, algumas participações, algumas palestras, né? Teve que ser anfitrião aí em algumas situações. Conta pra gente resumidamente. A OAB, ela sempre muito movimentada, né? Com eventos aí de toda a natureza, nós temos mais de 40 comissões. E agora, chegando no final do ano, esses eventos eles vão se concentrando, algumas confraternizações que já começaram, né, Cláudio? Mas eventos aí importantes para o nosso município, como o caso aí que nós tratamos de legislação urbana, importante. E são coisas que acabam orientando o que vem por aí para um tempo lá na frente, né? Porque nós estamos, você falou sobre esse tema especial, tributação, aquela última palestra... Legislação urbana, a gente falou sobre regularização fundiária. Fundiária, que tem essa situação. Agora, Bragança Paulista está num momento onde tem leis na Câmara tramitando, né, sobre essa situação. Se você pegar... Naquele primeiro encontro houve a tributária, não houve? A gente falou sobre isso. O tributário, isso, né? Aí agora foi sobre regularização fundiária. Isso. Na verdade, esse último, inclusive, a gente trouxe uma das maiores autoridades dessa questão que trata sobre regularização fundiária urbana, né, a REURB. A gente trouxe o assessor da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, indicado pelo próprio corregedor-geral, Dr. Francisco Loureiro, que acabou de ser eleito presidente do Tribunal de Justiça, para falar de um problema que é generalizado no Brasil todo e Bragança a mesma coisa, né? Que essas parcelamentos irregulares do solo, né? Como é que vocês lidam lá no OAB quando chega o cliente que assistido por qualquer um dos advogados, fala assim, mas vem cá, doutor, a coisa não anda, tá? Vocês estão, parece que vocês estão travando a defesa, vocês não estão fazendo a parte de vocês. É verdade que houve uma modificação no sistema? Sabe que isso, infelizmente, é uma constante, né? Acontece muito, de fato, de pessoas insatisfeitas com a morosidade da tramitação dos processos judiciais. E isso tem acontecido com frequência, não por conta da advocacia, mas por conta de modificações da estrutura do próprio Poder Judiciário. Apenas para que o nosso ouvinte, para que vocês possam ter uma compreensão melhor, no Brasil existem mais de 80 milhões de processos judiciais. Né? E esse número vem aumentando cada vez mais. Aliás, um dado importante, 80% de todos os processos judiciais, normalmente, 80% são processos em que o poder público é parte, muitas vezes execuções fiscais. Né? É isso que abarrota o Poder Judiciário. E o que acontece? Muitos processos, os servidores, não há recomposição de servidores, né? O Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, o Poder Judiciário como um todo, quer investir em automação e inteligência artificial, ao invés de repor recursos humanos para fazer a tramitação desses processos, e isso, consequentemente, acaba atrasando na tramitação dos processos. Aqui em Bragança, Cláudio, houve uma mudança no dia 13 de novembro, com a implementação da UPJ, a Unidade de Processamento Judicial. O que acontece? Antigamente, cada vara civil tinha o seu respectivo cartório para poder fazer a tramitação administrativa dos processos, não as decisões, que isso fica a cargo do juiz, né, do gabinete, mas com essa implementação dessa UPJ, todos os cartórios judiciais, ao menos nesse momento cíveis, eles foram reunidos e criou-se uma linha de produção. Né? Isso está acontecendo no estado todo. Em médico e longo prazo, sem dúvida alguma, isso vai ser importante para trazer eficiência para a tramitação dos processos, mas nesse momento, um momento de transição,
está impactando no tempo que leva para julgar processo, para decidir, para movimentar processos, e isso acaba espelhando numa percepção da população de que está havendo uma morosidade. E eles, de uma certa forma, acreditam isso ao advogado? Acontece muito dos clientes acreditarem que pode haver obra ali do advogado, mas na verdade isso é um problema generalizado no Brasil todo, a lentidão, a demora na tramitação dos processos. Então é uma implementação da unidade de processamento judicial. Isso tem a ver com a organização. A forma que vocês colocam lá o processo, a petição, a questão relacionada à digitalização não tem a ver com isso? Na verdade, como que funciona? Quando a gente distribui uma ação judicial, ela, tirando os casos em que o juiz é prevento, ela é distribuída por sorteio. Isso eletronicamente? Eletronicamente, distribuída por sorteio, e aí ela pode cair em uma... Aqui no caso de Bragança, em uma das 4 varas cíveis daqui de Bragança, né? Aleatoriamente. Quem faz a administração, ou a movimentação administrativa desses processos é o cartório judicial. Antes, cada vara judicial tinha um cartório específico. E aí podia ser a 4ª vara mais célere, a 1ª vara mais lenta, e isso acontecia. Hoje não, hoje existem ainda as varas judiciais, cada juiz responsável pela sua vara, os processos são distribuídos aleatoriamente da mesma forma, no entanto, o cartório ele foi unificado. E isso está atrasando um pouco? Isso está atrasando, não é um pouco não, é bastante, viu, Cláudio? E a adaptação do funcionário, então? A adaptação dos funcionários é uma nova ferramenta que está sendo utilizada e veio a reboque da implementação do novo sistema de processamento aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o EPROC, né? Então, os funcionários, né, os servidores e os advogados também tem trabalhado para se adaptar não só ao novo sistema, mas também à nova forma administrativa de trabalho aqui no Fórum. E os dois sistemas estão comitantemente juntos aí? Por enquanto, sim. No próximo ano vai unificar tudo de uma vez. Bom, vamos mudar de assunto. Cara, é verdade que está tendo golpe do falso advogado? Isso daí, Cláudio, é um problema muito grande que não só a advocacia, mas todo cidadão, e isso no Brasil inteiro, está sofrendo, né? Muito frequente, cresce a cada dia. Eu vi que o prejuízo já é da ordem de 20 bilhões de reais no Brasil inteiro, então não é qualquer coisa, é muito sério. Criminosos, eles entram no site dos tribunais de justiça, pegam tribunais de justiça ou dos TRFs, né, pegam informações das partes, pegam informações dos processos, lembrando que a regra é que os processos judiciais sejam públicos. São poucos os casos em que os processos judiciais são sigilosos. Então, como as pessoas têm acesso a esses processos, eles, em bancos de dados aí, do mercado paralelo, mercado negro, a gente pode chamar de qualquer forma, eles compram informações de contato das pessoas e começam a entrar em contato normalmente por WhatsApp, mandando uma mensagem se dizendo passando pelo seu advogado, né? Então, manda uma mensagem para o Cláudio Moreno e fala assim: olha, Cláudio, aqui eu sou seu advogado, processo tal, e você realmente tem aquele processo X, então você já passa a imaginar que pode ser real, e a pessoa pede um valor antecipado para liberar algum crédito que você tenha para receber naquele processo. Só que bandido, e quem está nos ouvindo sabe disso, vocês sabem disso, ele está sempre 2, 3 passos, se é que não está 10 passos na nossa frente, né? Então, eles já estão utilizando inteligência artificial para poder imitar a voz do advogado. Caramba! É um negócio impressionante. Mas qual é a sua dica para a pessoa não cair nesse golpe? Primeira coisa, importantíssimo,
desconfiar sempre de contatos de números de telefone que você desconhece. Você tenha um contato com o seu advogado, com a sua advogada, faça contato exclusivamente através desse primeiro contato com o que você já teve. Se houver pedido de depósito, de transferência, de Pix, normalmente é Pix, informando, seja qual for a promessa de liberação de quantias maiores, desconfie. Tente entrar em contato com o seu advogado ou vá até ele se for possível, né? A gente está chegando, Cláudio, no recesso forense, né? Eu vou entrar nesse assunto. A justiça vai ficar parada por um tempo, os escritórios vão ficar fechados, então a possibilidade de que esses golpes, eles aumentem nesse momento é muito grande e por isso muita atenção. E pode acontecer, por conta do recesso, e a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco, das pessoas tentarem conversar com os seus advogados e não conseguir. Então, muita calma, não sai por aí fazendo transferência. Nessa época do ano, nada vai acontecer, não precisa ser uma sangria desatada. Esse recesso forense é de quando a quando? O recesso forense, ele funciona do dia 20 de dezembro, isso tá na legislação, viu? Do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Então aqui está fechado. Está fechado, não tem funcionamento no fórum. Aí no dia 7 de janeiro, os servidores, os juízes, eles já voltam a atuar, mas até o dia 20 de janeiro... Até o dia 20 de janeiro, os prazos processuais estarão todos suspensos. Então, nada vai acontecer. O judiciário vai continuar trabalhando, né? Mas nada vai acontecer ali nesse momento que seja... que não se possa esperar. Um exemplo, a pessoa está respondendo lá um processo, o advogado informou que ela tem 10 dias para apresentar lá a sua defesa, mas se for nesse período aí, está suspenso, só depois do dia 20 de janeiro começa a contar. Exatamente. É isso? Exatamente. Maravilha. Bom, com esse recesso forense, a gente tendo agora, existem algumas orientações que vocês estão dando, inclusive do pessoal do atendimento dativo, não é isso? Isso, exatamente. Isso é importante a gente lembrar, né? Do dia... Agora já começou o atendimento presencial, né? A gente falou bastante que iria até o dia 28 o atendimento virtual. Agora a triagem socioeconômica, que é normalmente feita para saber se a pessoa que está buscando a nomeação de um advogado gratuito, ela passou a ser de forma presencial, a triagem. No entanto, para que você consiga ser atendido, você tem que entrar no site da OAB e preencher o cadastro online lá para que saia uma data aí para você ser atendido. Importante, nesse momento, agora só casos urgentes. Gustavo Rizzi, presidente da OAB de Bragança, advogado, batendo um papo com a gente. Me diga uma coisa... essa desjudicialização, quase não saiu a palavra, desjudicialização, porque assim, a gente sabe que há hoje um incentivo para que as pessoas evitem a contenda, né? Que tente fazer ali um acordo e tudo mais. Só que em alguns casos, às vezes, o negócio é mais caro do que se você contratar um advogado. O que é que vocês têm orientado nessa situação? Quem nunca ouviu, Cláudio, aquele velho ditado, mais vale um passo na mão? Um mau acordo do que uma boa demanda, né? Sim, sim. É óbvio, esse caso não é para todos, mas isso está muito ligado ao que nós estávamos falando até agora. São 80 milhões de processos judiciais no Brasil. Né? A implementação de novas ferramentas no Poder Judiciário e a necessidade de adaptação de servidores, serventuários e advogados. E isso tem feito com que a resolução dos conflitos ela demore cada vez mais. Existem coisas que não precisam ser levadas para o Poder Judiciário. Nós temos diversas ferramentas e a advocacia ela tem um papel importante nesse incentivo à desjudicialização, né, que é a resolução consensual de conflitos, que, embora o Poder Judiciário tente propor, tem lá o Sejusc, ele não consegue, né, porque existe no Brasil a cultura do litígio. As pessoas acham que aconteceu qualquer coisinha, teve ali um problema com alguma conta de consumo, teve um problema numa loja,
loja, ela precisa ir lá buscar o Poder Judiciário, quando na verdade ela poderia resolver de forma amigável, seja por conciliação, seja por mediação, seja por uma tentativa do próprio advogado de entrar em contato com a outra parte para tentar fazer uma composição entre elas para que isso não seja levado para o judiciário. Primeiro, o judiciário tem muita coisa para se preocupar. É um terceiro que vai julgar a sua causa. O acesso é caro. O acesso está ficando cada vez mais caro. Né? No final do ano passado, no final do ano retrasado, houve um aumento considerável na alíquota das custas processuais, o que tornou o judiciário mais caro. Né? E é um terceiro que vai julgar. A gente não sabe se ele vai julgar conhecendo exatamente aquela circunstância, aquela situação. Então, nada melhor do que sentar, dialogar. Se não tem condições de fazer isso, procura um advogado. Advogados são treinados para fazer isso e a OAB tem investido muito nisso. Olha só, eu convidei aqui o advogado Gustavo Rios para trazer essas informações, falar desse fim do calendário forense, a suspensão dos prazos, o recesso forense começa no dia 20 de dezembro, vai até o dia 6 de janeiro, a suspensão dos prazos começa no dia 20 de dezembro e vai até o dia 20 de janeiro. Portanto, essa é uma dica especial que está se passando para que vocês não fiquem aí preocupados. Férias forenses, viu, Cláudio? As pessoas têm que entender, tem que lembrar que advogado também é ser humano, precisa descansar, o ano é bem pesado, então chega nessa época do ano, a advocacia e os servidores precisam descansar. E com o advento da tecnologia, o WhatsApp, rede social e tudo mais, eu acredito que você recebe mensagens em horários indevidos. Sabe aquele caso que você está assim em casa, meia-noite, vendo o último telejornal, aí vem uma mensagem: doutor, e o meu processo? Alguns casos, Cláudio, acontece fora do horário do expediente, né? Normalmente à noite, véspera de feriado, véspera de final de semana. Os advogados, eles têm bastante paciência, respondem, mas, viu, vamos tentar nos concentrar no horário de expediente. Você é do tipo que quando sai de férias coloca aquela no seu WhatsApp, férias, estou de férias? É difícil tirar férias, viu, Cláudio? É difícil de tirar férias. A minha vantagem no meu escritório é que eu tenho sócios, né? Então, eu posso tirar férias e as demandas ali no meu escritório são atendidas pelos demais sócios. Mas nem todo mundo, a maior parte da advocacia trabalha sozinha. Direto, né? Bom, nós demos a notícia aqui daquele caso da Soninha, que envolve vocês da OAB, e a Comissão de Ética da Câmara aprovou a solicitação de vocês para dar novo prazo para a réplica no caso da vereadora Soninha. Para você que ligou o rádio agora não sabe do que se trata, a OAB entrou com uma representação contra a vereadora por entender que ela desrespeitou as prerrogativas do procurador da casa, o Romeu Tafuri. A vereadora apresentou já, a Câmara aprovou uma investigação nesse caso, ela foi para a Comissão de Ética, ela já apresentou a sua defesa e agora a Câmara abriu para que a OAB fizesse uma réplica. Mas houve lá um desencontro de e-mails, já resolvido, já equacionado, e agora vocês tiveram o prazo recomposto. O que é que você pode falar sobre isso para a gente? A OAB, ela recebeu um e-mail da Câmara Municipal para que a gente se manifestasse a respeito da defesa da vereadora, né? Esse e-mail foi enviado para um e-mail de um órgão regional da OAB, a gente não recebeu esse e-mail, né? O e-mail institucional da OAB é aquele já conhecido por todos, né? O braganca.paulista@oabsp.org.br. Então, a gente ouviu, inclusive, Cláudio, você me perguntou em uma das entrevistas aqui, vocês não receberam ainda uma notificação da Câmara? E aí a gente falou assim, ainda não, quando receber a gente responde. E isso acabou se perdendo, nós não recebemos, e aí a gente ficou sabendo, por intermédio de terceiros, que esse prazo em tese teria decorrido, a gente entrou em contato com a Câmara, solicitando a devolução do prazo, informando que foi utilizado equivocadamente um e-mail e pedindo a devolução desse prazo. E não houve nenhum problema, a Câmara devolveu, acho até normal, né? Porque o presidente da casa é oficial de justiça, né? Então ele, melhor do que muitos, tem a compreensão de como se faz uma intimação, uma citação. Então a gente já vai se manifestar aí até o final da semana.
Gustavo, quero aproveitar e deixar um espaço aberto aí, se quiser deixar uma mensagem para todo o pessoal que está se preparando aí para essas festas de dezembro, fique à vontade. Eu não vou me despedir já, porque a gente ainda tem bastante Sim, coisa, né, sim. Cláudio? A gente vai vir até o final do ano. Então, aquela mensagem própria para os advogados, para o cidadão, Mais próxima. vai ser mais próximo do final do ano. Mas desde já, o recado que a gente precisa dar. Chega no final do ano e tudo parece que aquilo que não foi resolvido, as pessoas querem resolver agora no final do ano, né? Tudo em dezembro. Tudo em dezembro. Pessoal, paciência, né? A advocacia está trabalhando bastante para poder atender a todos. A gente, dentro de uma organização de prioridades, de urgências, a gente vai atender a todos. É importante que todos tenham essa paciência, essa parcimônia, de saber que no momento certo, no momento oportuno, tudo será resolvido. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Obrigado, Cláudio. Até breve.